Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bem, hoje eu quero trazer aqui alguns pontos interessantes em relação ao Bard, que eu comentei brevemente no vídeo anterior, que é sobre essas questões dele estar de padrão, no caso, por maneira nativa, ele estar conectado basicamente à internet, ou mais especificamente à própria pesquisa do Google. E aí eu queria fazer alguns testes, eu queria tentar ver o limite da ferramenta do Bard em relação ao que ele consegue fazer utilizando desse recurso dele de estar conectado a uma pesquisa, ao Google em si. Então, sem muita enrolação, eu criei aqui alguns tópicos, algumas conversas, pastas por assim dizer, e vamos começar pela primeira. E estando aqui em cima, eu queria começar já testando sobre essa questão dele tentar utilizar a pesquisa do Google, ou seja, a internet em si, para a criação dos textos que ele dá para nós, para as respostas que ele vai nos retornar. Então, para isso, eu tentei fazer o seguinte: eu tentei, como vocês podem ver aqui, eu fornecer um tópico para ele e eu pedi para que, a partir deste tópico, tema ou título, ele criasse tags com base nele. E aí, para tentar ser um pouco mais específico, eu pedi para que ele utilizasse a técnica de LSI, utilizando também do SEO Friendly, ou seja, para ser amigável para a pesquisa do Google e outros mecanismos de pesquisa. E aí eu dei aqui o input, né? Eu dei para ele o prompt, eu dei o enter e ele me deu aqui de uma maneira meio aleatória, como se eu tivesse pedido para ele de base em um tópico de criar um blog. Ele meio que inseriu isso de maneira automática, como se ele tivesse entendido para que ele fizesse e inventasse um tópico. Mas ele acabou se confundindo. Por exemplo, se eu fosse pedir isso no ChatGPT, o ChatGPT possivelmente falaria: ok, entendido, eu estaria aguardando você inserir o tema, o tópico, tal. Mas enfim, essas coisas a gente tem que relevar, porque o Bard está em desenvolvimento, como mostrado aqui em cima, ele está em experimental, e de acordo com o que os usuários forem utilizando, ele vai se aprimorando. Então esses errinhos aqui, essas confusões vão acabar acontecendo nisso. Mas, se descemos aqui um pouco, vocês vão ver que eu dei aqui realmente o tema para ele, e aqui ele disse: claro, aqui estão algumas tags baseadas em LSI amigáveis para SEO do tema que eu forneci para ele, que seria otimizar o Windows 10. E aí ele funcionou de maneira muito simples, muito prática e de maneira muito centrada mesmo. Ele me deu aqui tags que realmente funcionariam, centradas realmente nessa questão da técnica de LSI, utilizando o tópico que eu forneci para ele, como utilizar o Windows 10, melhorar o desempenho do Windows 10, acelerar o Windows 10, tópicos que realmente são amigáveis para o SEO em relação ao tópico que eu forneci para ele. E aqui poderia ser títulos de artigos, títulos de vídeos do YouTube, ou títulos de qualquer outro conteúdo que seria publicado na internet. Mas aí entram aqueles problemas justamente para ele ainda estar em fase experimental. Porque se eu descer aqui, eu pedi para ele como usar o Bard, e aí ele se confundiu todo, teve uma confusão gigante, porque ele não entendeu o que era para ele fazer, me dar aqui tags em relação ao tema de como usar o Bard, e aí ele me disse explicações de como utilizar o Bard em si, a ferramenta Bard. E ele se confundiu todo, me deu explicações de como usar e tal, e não me deu as tags. Eu pensei, beleza, pode ser que ele se confundiu aqui e ele continue, se eu continuar dando temas para ele. E eu dei aqui tema: melhorar a internet alterando o DNS. Só que aí ele se confundiu realmente na conversa inteira. Então essa pasta, essa conversa, ela já foi pro beleléu. Aqui ele já não iria mais me dar as tags. Claro, eu podia pegar aqui e mandar para ele que ele voltasse ao assunto principal, que seria tags, e aí quem sabe ele continuasse. Mas aqui já deu para entender como ele ainda está em realmente para o experimental e pode acabar tendo muitas confusões. Então, partindo para o próximo, sem muita enrolação, vou subir aqui para cima. E aqui está: eu irei te fornecer títulos para um vídeo do YouTube. Quero que a partir deste título fornecido você busque competidores em relação à palavra-chave do meu título. E eu também pedi para ele que, ao encontrar estes títulos concorrentes, ele analisasse meios de diferenciar o meu título em relação aos outros. Então eu pedi para que ele me mostrasse somente no máximo 5. E beleza, eu coloquei aqui: vamos começar título utilizado na internet entrando o canal do roteador. Beleza?
ele realmente me deu aqui títulos concorrentes, títulos que eu também poderia tentar utilizar de maneira diferente, alterar alguns textos aí desses títulos para que eu acabasse utilizando. E aí, depois de pegar esses títulos, eu pedi para que ele fizesse uma análise, e ele deu aqui: todos esses títulos são relevantes para a palavra-chave, otimizando, tal, e são bem escritos. E aqui ele deu essa parte de que eu pedi para que ele escolhesse um título bom, e aí ele ficou meio que confuso, porque ele colocou aqui como utilizar a sua internet no canal do seu roteador em 5 minutos. Do nada, ele colocou uma minutagem que eu não pedi para ele, e também não está nos outros títulos aqui. E também não faz sentido ter 5 minutos. Mas eu creio que ele fez isso porque chama a atenção, como ele explica aqui, que colocar a minutagem, colocar em 5 minutos realmente chamaria a atenção, mas não é essa a ideia. E tem realmente como fazer uma alteração dessa em 5 minutos sem ter uma explicação, e também não tem nos outros títulos concorrentes, porque eu queria que o título criado, o título escolhido, fosse um título diferente e fosse um título relacionado aos outros títulos concorrentes, que fosse se beneficiar e ranquear melhor que os outros títulos. E isso ele fez de maneira muito confusa. Ele não conseguiu fazer isso de maneira muito prática. Ele está tendo dificuldades nestes cruzamentos de dados para no caso, trabalhos mais específicos. Ele está tendo problemas. Mas, ao mesmo tempo que ele está tendo esse tipo de problemas, dá para ver que ele ainda tem um grande potencial, porque ele consegue pegar títulos concorrentes, ele faz a pesquisa ali na internet, consegue ter muito mais dados para fornecer para nós. Que, diferentemente, a gente teria uma resposta dessa de títulos concorrentes relacionada a uma palavra-chave, e ele faria uma pesquisa diretamente no Google, lá no ChatGPT. Vamos ver o que a gente consegue trabalhar um pouco mais nessa conversa em si. Porque eu pedi aqui para ele o outro título, eu coloquei título, como utilizar o Windows 10, porque eu queria ver se ele seguiria a ideia base, ou a ideia principal, e se ele tentaria seguir o princípio, se ele seguiria da maneira anterior. E ele realmente fez isso. Ele me deu aqui mais títulos em relação à palavra-chave que eu dei para ele, o tópico que eu informo para ele, e aí, do nada, realmente, de novo, ele colocou aqui como utilizar o Windows 10 em 10 minutos, colocou de novo uma minutagem, porque novamente ele cita que isso chama atenção, ele atrai a atenção dos usuários, realmente chama atenção, mas aí, com base nesse título, eu teria que criar um vídeo de até 10 minutos para que esse título fizesse sentido. Então, seria um pouco incoerente eu criar um título que contesse 10 minutos e o vídeo não teria esses 10 minutos. Ou se fosse um vídeo de 20 minutos, para que eu colocaria 20 minutos se não é tão rápido, é um pouco demorado? Então são algumas confusões, alguns erros. E claro, se eu pedisse para ele remover a minutagem, ele possivelmente removeria e tentaria buscar alguns outros meios de utilizar para chamar a atenção. Mas a ideia aqui é justamente ver qual o limite dele e como ele trabalha em tarefas específicas. Nesta conversa aqui foi basicamente isso, então vamos para o próximo. E que também é um pouco semelhante, todos aqui foram um pouco semelhantes, mudando algumas coisinhas, mas aqui eu queria ver realmente essa questão de artigos específicos. Porque até então eu fiz ali os testes relacionados a vídeos do YouTube, títulos voltados no YouTube e tal. Aí aqui eu fui um pouco mais específico para realmente artigos. Eu pedi para que ele criasse artigos, eu iria fornecer um título para ele, e com base nesse título, ele criasse palavras-chave relevantes, centradas provavelmente na técnica de LSI, amigável para SEO. Disse para ele também que eu queria aparecer na primeira página e tal, e coloquei vamos começar, e o título que eu dei para ele de como melhorar a internet no seu computador. Feito isso, ele me deu aqui de maneira muito simples, muito prática, realmente um trabalho muito bem feito por parte do Bard, me deu aqui as palavras-chave que ele encontrou com base no título que eu forneci para ele, muito interessante, e possivelmente essas palavras-chave são de acordo com que ele fez a pesquisa no Google. Então é interessante utilizar o Bard para a questão de tags, hashtags e palavra-chave, porque ele pega essas informações de acordo com a pesquisa do Google, e essas palavras-chave possivelmente vão ter um volume de tráfego alto e taxa de cliques, possivelmente. Então vale a pena tentar utilizar o Bard somente para essas questões de palavra-chave, hashtag e, tags, por exemplo. Descendo mais um pouco, aqui ele vai me dar um artigo, e aqui ele trabalhou de maneira muito bem feita. Diferentemente das outras conversas que ele foi um pouco confuso, ele deu uma confusão aqui na questão de criar artigo com base na palavra-chave, num tópico, e tentar fazer um outro tipo de SEO. Ele trabalha de maneira muito bem feita.
nessa questão de artigo, então ele fez um trabalho muito bem feito. Porque nesse prompt que eu coloquei para ele aqui também, eu pedi para que, com base nas palavras-chave que ele encontrasse aqui, que ele criasse de acordo com o título, ele incluísse no corpo do artigo em si. Então, todo o conteúdo aqui, ele está otimizado para SEO, porque eu pedi para que ele incorporasse as palavras-chave que ele encontrou aqui no corpo do artigo. Então, é muito interessante este uso do Bard para não trabalhos específicos, pelo menos por enquanto, porque ele está em fase experimental, mas para que a gente faça um trabalho de pesquisa de palavra-chave em si. Por exemplo, se eu quero saber se uma palavra-chave vai ranquear bem, eu posso tentar utilizar o Bard para pegar essas palavras-chave, porque ele vai já estar fazendo uma pesquisa no Google. Então essas palavras-chave já vão estar utilizadas. Então isso é muito interessante, ainda como a gente pode ver, não para trabalhos específicos, mas para pesquisas de palavras-chave, tags e hashtags, que é o que eu acabei vendo conforme eu estava utilizando e fui fazendo na última conversa que eu tive com ele, que é justamente essa questão de hashtags, tags e palavras-chave, porque eu vi que ele estava se comportando muito bem nessa questão de pesquisa de palavra-chave, hashtag e tal. Então eu vou subir aqui um pouco para ver o prompt que eu ofereci para ele, e aqui está. Irei te fornecer tópicos com base neles. Quero que você faça uma pesquisa com o objetivo de trazer palavra-chave, hashtags, e aí que vem o ponto-chave para utilizar o Bard de maneira correta, pelo menos por enquanto. Que eu coloquei justamente isso aqui, olha só. Que tem um alto volume de tráfego, pesquisa e taxa de cliques. E aqui é o ponto principal deste prompt. Que aí eu pedi para ele me dar somente 5 hashtags e palavra-chave. E eu dei o tópico para ele. E olha só que interessante. Ele realmente me trouxe aqui, no caso, 5 hashtags, para o tópico que eu forneci para ele, que seria de melhorar a internet do computador. E ele dá aqui também que essas hashtags, eles têm um alto volume de tráfego, pesquisa e taxa de cliques. E aí entra aquele ponto que eu comentei com vocês. O Bard, para tarefas específicas, até mesmo para isso aqui, eu pedi para que ele me desse 5 hashtags, 5 palavras-chave, mas ele incorporou tudo em uma só. Ele não me deu os 5 diferentes. Mas até mesmo nesse ponto dele, tendo um pouco de confusão, ele deu realmente essas palavras-chave, no caso essas hashtags aqui específicas, que possivelmente são hashtags de alto volume de tráfego, de alta taxa de cliques e alta pesquisa. E isso é muito interessante ao utilizar o Bard. Descendo mais um pouco, eu acabei pedindo para que ele criasse 2 listas separadas, que uma contém esses 5 hashtags e a outra contendo 5 palavras-chave. Porque ali ele acabou incorporando tudo, mas novamente ele se confunde e, enfim, eu poderia trabalhar e explicar para ele que fossem coisas diferentes. Porque aqui, por exemplo, aqui ele colocou hashtags separado, palavra-chave separado. Mas observem que ele acabou utilizando as mesmas palavras-chave. Ele colocou a palavra-chave na hashtag, então acabaram sendo a mesma coisa, não fez muito sentido, mas eu poderia explicar para ele e ele possivelmente consertaria. Mas o que é importante é nós vermos que, com base no que eu forneci aqui para ele como alterar o canal do roteador, ele me deu aqui palavra-chave relacionada a como alterar o canal do roteador. Possivelmente que são palavras-chave de alto volume de tráfego, de alta pesquisa e que também, possivelmente, também tem alta taxa de clique. Então, pessoal, a ideia neste vídeo aqui foi mostrar para vocês que o trabalho específico do Bard para tarefas complexas e específicas ainda está tendo um pouco de problema. Ainda tem uma confusão ali no meio das suas respostas. Então, para tarefas específicas, ainda vai levar um tempo para aprimorar o Bard e ter um pouco mais de precisão nas respostas, mas a ideia por trás aqui seria utilizar o recurso que ele tem de estar conectado ao Google, de estar conectado à internet, podemos dizer assim, para pegarmos palavra-chave, para criarmos artigos, como vocês viram, o artigo ele criou de maneira feita, basicamente, incorporando palavra-chave no meio do artigo, e utilizar esse recurso principal de estar conectado ao Google. Sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a sua audiência, e até